Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Hoje, quarta-feira, 22 de maio, você vai ver no programa. Qual deve ser o preço da arroba do boi gordo até dezembro deste ano? Pecuaristas apontam em pesquisa que os valores serão melhores no segundo semestre, com pico em setembro. Conheça uma técnica recente de diagnóstico precoce em gestação de bovinos. É a ultrassonografia Doppler. Um pesquisador da Embrapa explica o que é e como deve ser usada a ferramenta. Pecuaristas de Mato Grosso investem na produção de carne premium com a raça bovina espanhola Rubia Galega. Por meio de alianças de mercado, a carne é destinada a um grande grupo do varejo. As imagens e as informações da nossa agenda de leilões, com destaque para o leilão Só Precoce Produtos de IATF, que o Canal do Boi transmite hoje à noite. Oferta de 500 machos e fêmeas meio-sangue Angus, 500 machos e fêmeas Nelore, 300 novilhas Nelore e 150 machos da raça Senepol. Estes são alguns dos destaques do Mais Pecuária que está no ar. Começamos o programa com o quadro Tecnologia e Produção. Nosso assunto é o diagnóstico da gestação em bovinos com a ultrassom. Uma ferramenta permite a antecipação do diagnóstico. É o uso da ultrassonografia com Doppler. No quadro, a repórter Kylie Rodrigues conversa com o pesquisador da Embrapa, que explica o que é e como a ferramenta é usada. A técnica Doppler é um avanço na ultrassonografia. Permite a avaliação de fluxo de sangue e a qualidade de um corpo lúteo. A técnica Doppler vem sendo estudada há 4 anos no Brasil. A tecnologia traz agilidade no diagnóstico de gestação, diminuindo o tempo entre as IATFs. Em pontos específicos de um protocolo de sincronização, a gente consegue identificar uma prenhez mais precoce, por volta de 22 dias de gestação, avaliando somente o corpo lúteo do animal. Não precisa visualizar o útero e verificar a presença do feto. Então, a técnica Doppler antecipa um diagnóstico de gestação quando você já sincronizou esses animais previamente. Então, você fez um protocolo de ATF. E aí, você pode já reiniciar um novo protocolo de sincronização, sem saber se a vaca está prenha ou vazia. E com 22 dias, você consegue identificar se ela está prenha, avaliando o ovário desse animal. Considerada uma técnica nova, a procura por capacitação tem sido grande por parte dos técnicos. Ainda carece de chegar com força, né, no campo. Claro que são realidades específicas, a gente usa para ressincronização de protocolo, mas em propriedades que fazem 2, 3 inseminações com IATF, ou nem usam touro na estação de monta ou pecuária leiteira, essa antecipação aí de 8, 9 dias é bastante vantajosa. Ganho para a pecuária, né? Com certeza, como a gente sempre tenta trazer tecnologias que façam o produtor ganhar mais, melhorar a produtividade, essa é mais uma ferramenta pontual que pode trazer ganhos para o produtor. Este médico veterinário trabalha com pecuária leiteira. Entre as vantagens da tecnologia, pontua a homogeneidade dos lotes de bezerros. Então, você ganha dias em protocolos de inseminação que você pode fazer. Então, isso para a gente lá vai ter um resultado muito interessante na homogeneidade do lote no final da estação, na hora de vender esses bezerros. Nós estamos numa luta por terra, por recursos, então tem que usar bem esses recursos. E a tecnologia, nesse caso, ajuda bastante, né? Se acelerando esses processos, usando essa tecnologia, você vai conseguir ter um resultado melhor, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, que é muito importante hoje nessa briga, né, que é você ter lucro numa propriedade. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.
Agora, informações do mercado financeiro. Você viu ontem aqui no Mais Pecuária, o dólar registrou a maior queda frente ao real em quase 4 meses. Hoje o câmbio começou o dia, como se diz no jargão da economia, rondando o cenário da estabilidade. Vamos saber da Sara como é que fechou a moeda dos Estados Unidos hoje. Sara, boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, depois de iniciar o dia rondando a estabilidade, a moeda norte-americana tem a segunda queda seguida frente ao real brasileiro. Hoje, a desvalorização do dólar ficou em 0,19%. E o dólar comercial, com isso, encerra a sessão desta quarta-feira aos R$ 4,04. Dólar no segundo dia, portanto, em queda frente ao real brasileiro, sempre falando do dólar comercial. O dólar turismo tem um valor mais elevado. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje ele esteve no patamar também rondando a estabilidade, esteve em alta durante uma parte do dia e encerra o dia com uma queda de 0,13%. Ainda assim, uma queda muito pequena, né? Se a gente for analisar as últimas 3 sessões, nas quais, somadas, o Ibovespa teve um ganho aí acima de 5%. Na semana passada, teve queda no acumulado da semana de 4%, um pouquinho acima disso, e nas últimas 2 sessões, índice Bovespa teve valorizações acima de 2% no dia. Hoje, então, a queda de 0,13% puxa o índice para o patamar dos 94.360 pontos. Hoje o mercado inteiro, o mercado internacional, estava de olho na ata do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em relação, claro, esperando o que se falaria em relação à taxa de juros norte-americana, sempre lembrando que toda vez que os Estados Unidos elevam a taxa de juros por lá, há uma tendência de que os investimentos depositados em outras praças, incluindo também o Brasil, sejam destinados para os Estados Unidos, maior economia do mundo. Saiu agora há pouco no Money Times que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter a taxa de juros e continua adotando um discurso aí pacífico em relação à política monetária dos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o mercado segue acompanhando os desdobramentos aí, as articulações em torno da reforma da Previdência e acompanha também a reformulação da composição administrativa por parte do governo. De acordo com analistas, Zaidan, mesmo que o governo consiga com algumas pendências e algumas dificuldades nas articulações, o Congresso está comprometido em avançar com a pauta econômica. Isso está encorajando investidores, né? A gente falou sobre isso já ao longo dessa semana e essa segue sendo a percepção aí por parte dos investidores. Falando também nisso, hoje o portal Infomoney, ele fala que o mercado está também animado porque o Centrão, ele tomou a frente aí da agenda econômica, está empenhado, então, em aprovar tanto a reforma da Previdência como também a reforma tributária. Falando da reforma tributária, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, aprovou hoje a reforma tributária, que é a primeira tramitação, né, o primeiro trâmite aí para a reforma tributária, que agora seguirá para a comissão especial, que deverá ser criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lembrando que, pela proposta, 5 tributos serão extintos, entre eles IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS municipal. No lugar desses 5 tributos, será criado um imposto sobre operações com bens e serviços nos moldes do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado hoje em diversos países. Por fim, hoje, o governo, através do Ministério da Economia, divulgou aí em seu relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas relativas ao segundo bimestre do ano, de 2019, algumas correções, alguns reajustes em relação às projeções para o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, e também em relação à inflação. Para o PIB, as projeções tiveram uma queda e para a inflação tiveram uma alta nesse relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. Zaidan. Bom, Sara, obrigado. Você volta daqui a pouco. Notícia, então, que acaba de ser divulgada, uma comissão da Câmara aprovou a reforma tributária. É uma comissão, isso ainda vai ter outros passos até a aprovação final. E já se diz na Câmara dos Deputados que a reforma tributária pode ser aprovada até antes da reforma da Previdência.
Mudando um pouco de assunto, ontem aqui no Mais Pecuária nós mostramos um modelo de integração de atividades em uma fazenda de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. No Sistema Integrado de Agricultura, Pecuária e Floresta, uma família de produtores rurais cria a raça bovina espanhola Rúbia Galega. O objetivo é fornecer carne premium ao varejo. Valdir Pacheco mostra outro criador da raça espanhola no estado. A fazenda Eldorado do produtor Lorival, localizada em Nova Canaã do Norte, investe no cruzamento industrial da raça bovina espanhola Rúbia Galega, com matrizes Nelore, e toda a produção é destinada a um grupo varejista de alimentos mais saudáveis. A raça espanhola é originária da região da Galícia, que fica no noroeste da Espanha. A raça Rúbia Galega surgiu há mais de 3.500 anos. Conhecida pela pigmentação de sua pelagem e por menos percentuais de gordura, produz carne com 58% menos gorduras saturadas e 36% menos gorduras totais, além de 30% menos calorias e 33% a mais de proteína. A nossa equipe acompanhou a visita da diretora da Aliança da Terra, que é uma ONG criada por um produtor rural, formada por produtores rurais que auxiliam outros produtores a produzirem com sustentabilidade. E o que a gente quer com essa carne, de ter uma proteína saudável, a gente está vendo aí, né, um animal que ou está a pasto ou está em confinamento com um alimento completamente natural, além de todo o cuidado que tem com a questão ambiental, né? Então acho que a sustentabilidade, ela é muito mais do que só o meio ambiente, né? Então a gente tem a saúde das pessoas em primeiro lugar, o meio ambiente com certeza também, e o cuidado com as pessoas que trabalham na propriedade, né? Então esse é o conjunto completo que a gente está abordando dentro desse programa com o Rúbia Galega. Mato Grosso tem a estação de chuva bem definida e daqui para frente a chuva começa a diminuir. Os produtores aproveitam esse momento na colheita do milho para fazer a silagem do milho. Sim, como volumoso eu costumo usar a silagem de milho, eu acho muito nutritivo. E uso para todo o confinamento, que eu começo agora nesse mês de março e vou confinando até novembro. Além de usar esse alimento para confinamento, também ela serve no forte da seca para alimentar vacas, principalmente vacas primíparas, e que isso me faz com que eu tenha um índice melhor de fertilidade de prenheses também. Da nutrição animal, a gente costuma dizer que existem 3 dietas. Uma que a gente formula, outra que se é misturada num vagão, padrão de mistura e tudo, e a terceira dieta que o animal consome no coxo. E esse momento que a gente está hoje, a confecção da silagem tem impacto nessas três dietas, nesses 3 pontos. Então, um alinhamento da equipe nesse momento pode determinar todo o sucesso do confinamento das próximas fases. O produtor Lorival fala do projeto Rúbia Galega, que viabilizou sua atividade. Bom, é um projeto que veio somar bastante na nossa pecuária, uma parceria que ela deu uma rentabilidade melhor e viabilizou bastante a nossa pecuária em questão financeira. É uma raça que ela converte bem, o que você dá ela responde em carne. Para isso a gente faz um abate entre 14 meses e 22 meses de idade, então um abate bem jovem. E com esse trato que a gente dá, né, de alimentação, é uma alimentação que pode dizer que é uma carne muito saudável, né, bem nutritiva e é um boi orgânico, que só come produto natural. De Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. Intervalo comercial, daqui a pouco mais informações de mercado e vamos lembrar que hoje à noite a nossa atração da agenda de leilões é o virtual Só Precoces de IATF, realização da MS Leilões Rurais. Nós temos animais machos e fêmeas, meio sangue Angus, meio sangue Nelore, cada uma com 500 reses em oferta e tem também touros da raça Senepol. E são animais originados pela IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Daqui a pouco, outras informações do leilão. Voltamos já.
Depois de 2 semanas na Ásia, de volta ao Brasil nesta quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, enfrentou mais de 4 horas de audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. O repórter Saulo Lopes acompanhou a audiência e traz informações para a gente. A viagem à Ásia durou 20 dias. Os destinos: Japão, China, Indonésia e Vietnã. Novos parceiros comerciais que podem render muito para o agronegócio. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, volta da viagem que fez à Ásia de 15 dias e presta depoimento aqui em Brasília, na comissão do Congresso Nacional. Tereza Cristina deixou claro também que o Plano Safra promete liberar 10 bilhões de reais esse ano. E o que é que o Ministério da Agricultura está fazendo? Ele está trabalhando para colocar mais recursos nos pequenos e nos médios produtores, nesses que eu acabei de dizer que tomam até R$500 mil, que é a grande maioria dos produtores brasileiros. De Brasília, Saulo Lopes. Mais informações de mercado. O destaque agora é o custo de produção de carnes, que registra quedas. Vamos saber da Sara. No caso da produção de carne de frango, de quanto foi a queda nos custos de produção no mês passado, hein, Sara? Queda de mais de 2%, Zaidan. As informações foram divulgadas pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Os custos, então, para a produção de carne de frango acabaram caindo mais de 2% no mês de abril. O ICP Frango, que mede os custos de produção, então ele teve essa queda acima de 2%, e os gastos com nutrição registraram uma redução de 1,29%. Já o valor dos pintos de um dia caiu 1,14%. E esse custo de produção do quilo do frango de corte vivo no estado do Paraná passou de R$ 2,80 em março para R$ 2,73 em abril. Nesse ano de 2019, o ICP Frango acumula uma queda de quase 3%, conforme publicou Carnitec Brasil. Os números divulgados pela CIAS Embrapa indicaram também dados referentes ao ICP suíno, com uma queda de 2,16% no mês passado, influenciados por uma queda de 2,19% no custo da nutrição. Então, com isso, o custo na produção de suínos foi estipulado em R$ 3,73 por quilo, encerrando aí um ciclo completo no estado de Santa Catarina. Claro que tudo isso foi bastante influenciado pela queda da nutrição, como eu falei, por causa dos produtos, dos insumos, né, que compõem a ração animal. Lembrando, Zaidan, que no mês de abril, o milho no indicador Exalc-CPEA, mercado físico, acumulou uma queda de 12,49%, quase 12,5% de queda para o preço do milho aqui no Brasil, especialmente falando da região de Campinas, interior de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Isso também se refletiu nos custos para a produção das proteínas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Valeu, Sara, obrigado. Agora as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Casale. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Prof. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Prof. para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite.
A linha Rotor Mix Prof está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Prof, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Agenda de leilões em destaque. A MB Leilões, que fica em Cuiabá, realiza, como sempre, aos domingos às 10 da manhã, no horário de Brasília, o seu virtual de gado de corte, animais filmados no Mato Grosso, em diversas regiões do estado. Vamos falar com o Edilson Alvarenga, leiloeiro rural, que vai trazer as atrações deste domingo. Edilson, muito boa noite. Muito boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite aos amigos que acompanham a programação do Mais Pecuária, canal do Boi. Domingo tem leilão de novo, viu, Zaidan? Fizemos um leilão maravilhoso no domingo passado. Um leilão com uma oferta aí de 790, 800 animais, com uma liquidez total, poucos lotes, né? Eram 10 lotes, liquidamos o leilão em 1h30, 2 horas mais ou menos, acabamos mais cedo, mas foi um leilãozaço de faturamento, de boa qualidade. E para esse domingo nós estamos preparando outro evento também de muita qualidade, a nossa equipe já está filmando, tá certo? Eu estou aqui para fazer o convite para você para acompanhar com a gente. O nosso leilão ele acontece todos os domingos a partir das 10 horas de Brasília. A transmissão é do Canal do Boi, a parceria com o SBA. E a MB Leilões está à sua disposição. Ligue, entre em contato com a gente, venha filmar os seus animais, 65 3056 9050, esse é o nosso telefone. Nós estamos aqui de domingo a domingo para te atender da melhor forma possível. Nós temos uma equipe especializada que vai na sua fazenda, nós apartamos, marcamos, filmamos e colocamos à venda no domingo. Então venha participar conosco, você que tem a sua desmama, você que tem... Inclusive, Zaidan, nós também temos uma agenda para os leilões de produção. Você que produz touro PO, vaca PO, precisa fazer uma liquidação de plantel, a MB Leilões é parceira do Canal do Boi. Então venha fazer a sua liquidação, venha vender os seus animais de produção conosco também. Operadora 65 3056 9050. Esse é o nosso telefone. Domingo nós temos leilões a partir das 10 horas da manhã. Estamos preparando aí, talvez não tanta quantidade, viu, Zaidan? Nós estamos com uma dificuldade na captação de animais, né? A oferta encurtou demais essa semana. Nós estamos com dificuldade realmente, mas nós teremos o nosso leilão. Nós marcaremos presença no próximo domingo. Domingo, dia 26, se não me falha a memória, dia 26 de maio, às 10 horas Brasília, estaremos aqui batendo martelo para muita qualidade, viu? A gente prioriza a qualidade. Então, o nosso leilão talvez ele não tenha tanta quantidade, mas a qualidade sempre é priorizada pela equipe da MB Leilões, tá certo? Quero agradecer a participação e mais uma vez eu consulto você, eu convido você. Venha participar conosco, venha assistir conosco o leilão, domingo 10 horas da manhã, 65 3056 9050, esse é o nosso telefone, é o telefone dos bons negócios. Zaidan, obrigado pelo espaço, um grande abraço para você. Valeu, Edilson, um grande abraço, até a próxima. Você vai ver no Canal do Boi, na terça-feira que vem, uma venda especial de sêmen da Semex, Central de Genética, parceira do Canal do Boi. Será ofertado material genético de touros nacionais e importados de raças de corte e também de leite. Vamos a mais informações da empresa parceira. $10 mil vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenhezes na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio,
Mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touros Cemex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né? Que está aí com grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E por sinal vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Cemex para o seu rebanho. Depois de registros que deixam alarmada toda a população e autoridades do governo da China, da peste suína africana, muita gente acha que o Brasil poderá ampliar muito o mercado exportador de carne suína para aquele país. Ao contrário disso, o consultor, diretor da Atenagro, acha que não será para a carne suína a grande oportunidade dos brasileiros, mas sim a carne de frango e também a bovina. Depois do intervalo comercial, você vai conferir a opinião do Maurício Nogueira. E hoje à noite tem o leilão só precoces de IATF. Tem meio sangue Angus, tem meio sangue Nelore, animais machos e fêmeas da raça Nelore e ainda touros da raça Senepol. A realização é da MS Leilões Rurais. Já já eu converso com o diretor da leiloeira, o Pezão, para falar da atração de hoje à noite. Até já. Você vai ver conosco hoje, depois do programa Na Batida do Martelo, o leilão Só Precoce Produtos de IATF. Realização da MS Leilões Rurais. Coloca para a gente, por favor, alguns dos lotes que entrarão na oferta de hoje à noite. Serão 500 machos e fêmeas meio sangue Angus, 500 machos e fêmeas Nelore, 300 novilhas Nelore, cadê as imagens? Põe para... Isso, obrigado. 300 novilhas Nelore e 150 machos da raça Senepol. Nós estamos aqui com o diretor da MS Leilões Rurais, o Josenir Pezão, para falar um pouco da atração de hoje à noite. Tudo bem, Pezão? Muito obrigado pela entrevista. Está animado? Obrigado, estamos animados. Já tomou banho, está pronto? Prontinho. Graças a Deus, um gado de excelente qualidade. Aproximadamente 1.500, 1.600 resmas, um gado que é um espetáculo. Legal. Fique à vontade para falar das ofertas. Eu ampliei assim o cardápio, né? Já passei o cardápio, mas a gente vai mostrar o gado e você diz onde é que está o gado, enfim, um pouco mais da qualidade dos animais. O pessoal da técnica, por gentileza, pode soltar os lotes que eu selecionei lá, uns animais filmados na região ali de Casa Verde. Casa Verde fica ali de Nova Alvorada do Sul, sentido Bataguaçu, tá? Na região de Casa Verde, um gado extraordinário. Olha só que gadão, Zaidan. O gado do Mato Grosso do Sul tem melhorado com essa IATF, que é uma coisa do outro mundo, viu? Essa bezerrada, a bezerrada de 8 para 9 meses, ela já chegou pesando 260 quilos. Opa, isso qual a idade? A nível 8 meses. 8 meses. Pô, isso peraí, a nível 8 meses, de campo. 260 quilos, comendo capim. Nada de suplemento. Então você vê a genética desse gado, viu? Muito bom. Com certeza o touro que foi usado, o sêmen do touro é de qualidade. De excelente qualidade. É um sêmen destinado a esse tipo de animal, né? Que aliado, vai engordar mais. Aliado de uma boa pastagem, entendeu? Esses são outros animais que estarão participando também. Essa bezerrada está lá na região de Pedro Gomes. Olha que espetáculo.
Olha que coisa mais Muito linda. bom. Esse lote, se não me engano, é 275 quilos. E deve ser um ou dois pais só, porque tem uma padronização muito grande. Né? Toda essa bezerrada é filho de touros da genética aditiva. Um é o Drone e o outro é o Cartago. Exatamente. Dois touros espetaculares da genética aditiva, todos animais produto de inseminação. Excelente, viu? Muito bom o padrão do gado dessa fazenda também. Teremos aí aproximadamente 250 machos nessa propriedade e 150, 170 novilhas. É macho para corte ou já para reprodução? Animais jovens, animais para corte, animais para recria e engorda. Tá? Mas um gado, essa aí que nós estamos mostrando agora é as fêmeas da mesma fazenda, umas novilhas de sobre-ano. Um gado aí de 15, 16, 17 meses, que tem muita procura, tem bastante cliente que me ligou atrás desse tipo de gado. Então, teremos aí essa oferta especial de novilhas zeradas também. Legal. Você tem Senepol também, né? Senepol. Participação bastante especial do Amauri Negrão, mandar um abraço para o Amauri. Teremos 150 machos, tourinhos, 150 tourinhos de 12 até 15, 16 meses. Esse aí é o Angus, né? Esse é o Angus. Depois a gente mostra o Senepol. Isso, esse é o Angus, filmado na mesma fazenda, a Fazenda Lago Azul, lá no município de Pedro Gomes. Um espetáculo, tudo filho de inseminação artificial também. Esse é meio sangue? Meio sangue, esse é o meio sangue, filho de inseminação. Um gado de excelente qualidade. Legal. E aí sim o Senepol. Agora sim, Senepol. Senepol lá do Amauri, Senepol criado a campo, animais que não comeu ração. Animais que serão preparados para futuros tourinhos para a estação de monta. Então, esse leilão vai ser interessante, que vai ser ofertado mega lotes de tourinhos Senepol. Eu tenho lote com 33 touros, tem lote com 16 touros, tem lote com 25 touros. Tudo isso lote, por lote? Carga, lote de carga, que é para atender clientes, que quer comprar do Pará, pessoal do Pará, do Maranhão, que tem procurado muito. Então, o pessoal do Acre, que ligou bastante no decorrer dessa semana, isso aí é exatamente para atender esse público. Legal. E esse giro aí? Então, na fazenda tinha 2 fêmeas Giro, filho do Sansão, inclusive. O macho também é filho do Sansão, então vai vender 2 fêmeas e um macho. Quem quer iniciar um plantel? Quem quer iniciar um plantel está pronto aí. São 3, são da mesma coleta, irmãos da mesma coleta, 2 fêmeas e um macho, prontinho para a reprodução. Legal. Esse gado, de onde é esse? Esse é do Amauri também, lá onde estão os Senepol, Figueirão. Norte de Mato Grosso. Norte de Mato Grosso. Além do megalote, olha só essas novilhas. Inclusive, acabou de ligar um cliente agora, o João, que está ligado lá, que tem interesse em comprar essas novilhas. É um lotaço, 280 novilhas, que é um show. Um gado espetacular, muito Pezão. Boa de raça. Errou da mão, Pezão. Um gadão, muito Que bom. Parabéns, muito bacana. Leilão começa às 8h30, depois do programa Na Batida do Martelo. Quem bate o martelo é o Adriano. Hoje o Adrianinho. Adriano Barbosa. Consegui achar o Adrianinho um dia que ele estava parado. Falei, não, Adriano, você não vai ficar parado hoje, você vai trabalhar. Certo. Então tá bom. Então, obrigado. Sucesso para você. Muito obrigado. No leilão. Vamos mudar um pouco de assunto agora, que é o mercado de carnes da China e também a produção de bovinos e suínos e aves no Brasil. Você já está sabendo, você acompanha isso já há algum tempo. A China enfrenta problemas sérios com a peste suína africana, que dizima grande parte do rebanho. Para o diretor da Atenagro, o Maurício Nogueira, o mercado de suínos não ficará maior para o Brasil. O Brasil já tem uma relação, muita gente acha que em função da doença o mercado vai crescer, mas para o Maurício, o mercado de suínos não ficará maior para nós, os brasileiros, após os casos da doença. No entanto, segundo ele, as exportações de carne bovina e de frango poderão ser alavancadas. Hoje, no programa Agricultura BR, o Maurício conversou com Fabiano Reis e nós vamos reproduzir os principais trechos da entrevista, que começa com a seguinte pergunta. O Fabiano perguntou: ô Maurício, como é que fica a exportação de carne suína brasileira para a China? Veja a resposta. Boa tarde, Fabiano. Bom, tanto as associações como o Ministério, eles estão bem atentos, estão se dedicando a negociar o quanto antes com a China. A gente precisa entender que você aumentar o volume de exportações para um determinado país demanda diversas ações que não são fáceis de fazer no curto prazo. Então, a questão de habilitar a planta, de preparar, e o próprio fluxo de caixa da indústria vai mudar, que você
vai deixar de atender o mercado interno, cujo recebimento é mais rápido, para mandar para um lugar para fora, né? E demora um pouco para receber. Então, é uma operação muito difícil de consolidar, que leva tempo, né? A China tem feito algumas exigências para o Brasil que aqui internamente está parecendo um pouco, como é que fala, um pouco difícil de compreender. Por exemplo, pedir o protocolo Europa ou a questão da idade dos animais que vão ser abatidos para mandar carne para lá, mas é a ferramenta que eles têm no momento para agilizar esse processo. Então, acelera e vem um pouco atrapalhado, né? Até o Brasil consolidar e conseguir de fato capitalizar em cima dessas exportações demora um pouquinho, né? E tem que ser feito com um planejamento muito grande, né? Com uma compreensão, inclusive, do tamanho da abrangência do problema que está tendo lá com peste suína africana na China. Mais uma pergunta para o diretor da Atenagro, o Maurício Nogueira. O Maurício, como é que fica este cenário para os produtores brasileiros? Veja a resposta. Eu acredito que as carnes mais favorecidas com o cenário atual na China são justamente a carne bovina e a carne de frango, por incrível que pareça, né? A carne suína, que tem a demanda rápida agora, dentro do Brasil ela não está preparada para atender essa demanda. Então é interessante que o setor de suíno se posicione nos países que vão ficar desassistidos nos próximos anos, com todo mundo tentando vender para a China, né? No médio e longo prazo, a carne bovina é quem vai conquistar o melhor espaço, provavelmente, né? Então, no curto prazo, médio prazo e longo prazo, a carne bovina, que já está em alta, nós estamos em ciclo de alta, ela vai ser favorecida por esse cenário. Então, nós vamos viver preços maiores do que a gente esperava. Claro que isso não acontece de um dia para a noite, né? Isso é com o tempo, e vai dar firmeza para o mercado. Isso vem, claro, para os frigoríficos exportadores, né? A indústria exportadora sai ganhando, isso atrapalha um pouquinho a indústria que não exporta no mercado interno, que ela tem que conviver com uma economia que não está reagindo na velocidade que a gente gostaria, né? E com uma oferta mais baixa de carne no mercado, de boi para abate. Então, para quem não exporta, para a indústria que não exporta, vai entrar num momento delicado. Para quem exporta, eles vão conseguir capitalizar em cima do momento favorável. E a tendência é que esse momento se prolongue, né, nos próximos anos. O Brasil deve consolidar mais ainda o nosso espaço aí na carne bovina no mercado internacional e deve abrir fatias de mercado na China que não estavam previstas. Então, aquele consumidor de carne suína, né, imagina o consumidor típico da China, que come carne suína fresca, e agora ele vai ter que ir comprar uma carne suína congelada ou refrigerada num supermercado. A chance dele substituir isso por outro tipo de carne é muito grande, né? E nesse momento é interessante a gente posicionar o mercado brasileiro lá, tanto de carne bovina como de carne de frango. E mais uma questão do Fabiano. Este é um bom momento, Maurício, para a exportação de carne bovina e de frango? Vamos acompanhar a resposta. Eu acho que o grande dilema do momento, Fabiano, é a gente ficar atento a que tipo de produtor está sendo atingido pela peste suína na China, né? Então, se o problema estiver muito mais concentrado naquele suinocultor de baixa tecnologia, a resposta chinesa vai ser muito rápida. E isso muda o mercado do Brasil, né? Principalmente para a suinocultura. Então, se a gente conseguir avaliar e entender melhor, a gente vai se posicionar direito nesse mercado e escolher, principalmente no caso da suinocultura, que países a gente deve atender melhor, a gente deve focar o atendimento nesse momento. Para carne de frango e de boi, é a China. A gente deve focar na China e tentar ocupar um espaço maior lá. E para o frango, um alerta, né? Com essa demanda muito rápida em diversos outros países por carne para atender a China, é arriscado a gente ver aí nos próximos meses ou nos próximos anos uma outra epidemia de gripe aviária na Ásia, né? E isso é um alerta que a gente tem que tomar cuidado e se preparar aí para o mercado de frango. Legal. Obrigado ao Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já mostramos aqui hoje, voltou depois de uma missão por países da Ásia
e pela manhã enfrentou, por mais de 4 horas, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco nós temos mais informações sobre as prospecções de mercados no Japão, na China, na Indonésia, no Vietnã, que fizeram parte, foram locais de visita dessa missão brasileira. A gente volta já já, lembrando que hoje à noite nós teremos a oferta de animais só precoces, de IATF. Aí você vê a raça Nelore em destaque, nós temos 500 machos e fêmeas meio sangue Angus, 500 machos e fêmeas Nelore e também animais touros da raça Senepal. Já voltamos. Agora da equipe da Ricardo Nicolau Leilões, a agenda de eventos dessa empresa leiloeira que fica em Sinop, no norte do Mato Grosso. Vamos chamar o Arnaldo Campos, que tem as informações. Olá, Zaidan, muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa. Pois é, Zaidan, vamos chamar atenção para a nossa agenda agora nos próximos dias aí, principalmente até o final de maio, começo de junho, né? No próximo dia 26, estaremos em Cotriguaçu com o leilão Genética de Cotriguaçu, com 3.000 animais no recinto e filmados, viu, Zaidan? Esse leilão é muito interessante, porque a gente tem uma oferta lá de uns 800 animais que vão para o recinto, né? Nós temos um almoço lá para os amigos ali da região, o pessoal do Sindicato Rural, todo mundo celebrar junto lá esse dia, e também teremos animais filmados ali em toda a região, Médio Norte, norte do estado de Mato Grosso, que participa desse leilão lá em Cotriguaçu. Esse leilão terá a transmissão do Agrocanal a partir das 14 horas, horário de Brasília, no próximo domingo, dia 26. Então você fica atento a essa agenda, fique ligado com a gente, não perca essa oportunidade, principalmente você que está na região de Cotriguaçu, na região noroeste do Mato Grosso, ali Juína, Castanheira, Juruena, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, né? Fique atento a essas oportunidades. O mercado está muito comprador, as ofertas estão enxutas, então os leilões são oportunidade de você efetivar a sua compra com mais tranquilidade, com mais rapidez, com mais facilidade, né? Direto de casa, do sofá de casa, você pode fazer as suas aquisições. Então, mais uma vez, anote na sua agenda, 26 de maio, leilão Genética de Cotriguaçu, com 3.000 animais na parceria lá com o Sindicato Rural e com a AgroShalom. E aí no dia 29 a gente volta aqui para o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões com o leilão Genética Caiado Fraga. Serão ofertados reprodutores Nelore e Guzerá. Eu queria até pedir para o canal, pode rodar para mim as imagens dos reprodutores Nelore, uma torama excepcional. O Nelore da Caiado Fraga tem mais de 20 anos de seleção e a genética da família Caiado Fraga para selecionar gado tem mais de 100 anos, né? Então assim, 20 anos de seleção aí no Nelore, um gadão, você vê que é uma torama realmente feita de baixo para cima, com os pedigrees muito forte, uma torama boa de avaliação, com frete facilitado, com frete free, na verdade, para praticamente todo o estado de Mato Grosso e com frete facilitado ainda para o estado de Rondônia, em 30 parcelas. Traz as imagens do Guzerá, traz as imagens da torama Guzerá para mim. Pensa numa torama costeluda, né? Uma torama costeluda, uma torama do mocotó grosso. O Guzerá da Caiado Fraga, Zaidan, tem mais de 50 anos de seleção. É uma base muito forte, construída em cima de grandes pilares aí. Então, assim, é bom ficar atento a essas oportunidades. Deixa anotadinha na tua agenda. 29 de maio, a partir das 20 horas, um pouco mais cedo do horário tradicional, a partir das 20 horas, leilão virtual, torama, Caiado Fraga, tá um espetacular a torama, fique atento. Em 30 parcelas com frete free para todo o estado de Mato Grosso. É isso aí, meu caro Zaidan, muito boa tarde aqui no Mato Grosso, boa noite a você, muito obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado Arnaldo, sucesso para vocês da Ricardo Nicolau Leilões. A busca por novos mercados, principalmente na Ásia, fez com que uma comitiva do Ministério da Agricultura fosse criada. Acabamos de acompanhar as informações, o retorno da ministra Tereza Cristina, que hoje enfrentou 4 horas de perguntas numa audiência na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Federal. As relações estão proporcionando bons resultados para 2 produtos brasileiros, o café e a carne suína. Fatores como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e também a peste suína
colaboram para uma eventual expansão desse relacionamento comercial, que é muito bom. Veja na reportagem. Olá, Zaidan. A viagem da ministra Tereza Cristina à Ásia continua repercutindo no Brasil. Foram 15 dias, passando por China, Japão, Indonésia, Vietnã. E nós temos muito a comemorar, principalmente por uma bebida famosa, o café. Lá podem ser abertos muitos mercados. Nós vamos ouvir agora o deputado Evair de Mello, do PP Capixaba, que está bastante otimista com esse caminho, essa estrada que pode se abrir para o agronegócio. O Brasil sempre foi respeitado e admirado na agricultura por cumprir contrato e acordo e ser um fornecedor confiável. A Ásia, hoje, muito ávida por alimento, tem no Brasil uma plataforma importante. E nós, naturalmente, brasileiros, estamos vendo a Ásia para ampliar ainda mais o nosso campo de oportunidade. A ministra, com a competência que tem na causa, no tema, e acima de tudo, com esse compromisso que ela tem com o agro brasileiro, realizou com muito sucesso essa missão por toda a Ásia, pelo Japão. Uma agenda extremamente importante. O Japão já é um país parceiro comercial do Brasil, consolidado há muitos anos. Temos uma relação muito franca, as empresas japonesas, uma relação muito boa com o Brasil. E lá uma agenda que passou por atividade, mas tem uma agenda especial de café, porque é uma agenda tão importante, primeiramente para os nossos cafés especiais. Depois o Vietnã e a Indonésia, também a ministra fez essa agenda importante, são mercados que crescem e se consolidam a cada dia mais. A Indonésia, um cliente um pouco mais novo, mas muito grande o cliente potencial. O ministro indonésio fez essa manifestação e eu aposto muito nesse crescimento, porque são países que têm muito a contribuir, tanto na sua integração, não só de produtos em si, de café, de cereais, naturalmente de carne, muito interessado, mas também em ciência e tecnologia, um avanço. E a China, que é esse parceiro do mundo, tem no Brasil uma plataforma importante, a ministra consolidou essas nossas relações, nós estamos aperfeiçoando essa dimensão. A China, tudo é muito grande, precisa ter até responsabilidade em fornecer para a China, que enfrenta nesse momento alguns desafios internos da questão fitossanitária. Naturalmente, isso para o Brasil abre oportunidade, mas é preciso todos nós nos juntarmos, porque tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. E como todo mundo sabe, a China enfrenta um problema da peste suína africana desde agosto do ano passado, que tem dizimado o rebanho naquele país. Aliado a isso, tem a guerra comercial com os Estados Unidos, que está dificultando bastante as exportações. Por isso, o Brasil entra nesse mercado, nessa janela, como possibilidade de oferecer a carne suína. E os pequenos produtores, médios e grandes, estão bastante otimistas. Em Mato Grosso, são 130 mil produtores que estão esfregando as mãos, esperando os contratos chegarem da Ásia para eles embarcarem a carne. A sanidade dos animais, os rebanhos são verificados. Nós vamos ouvir agora o produtor João Catani, um pequeno produtor de Nova Mutum, está bastante otimista com essas notícias que a ministra Tereza Cristina trouxe lá do Oriente. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que, falando especificamente da China, nós sabemos que existem milhares, até milhões de pessoas na China que têm dificuldade de ter alimento. A China não produz mais do que 40% do seu próprio alimento. Então, nós podendo fornecer alimento para a China, isso vai significar, na nossa região, que é uma região produtora, uma região que fornece essa matéria-prima do soja, a base alimentar do mundo, eu acredito que isso resulta diretamente em inúmeros empregos, gera riqueza para o país, gera renda. Esse é o setor que gera riqueza para o país. E a ministra Tereza Cristina, hoje na Comissão de Pecuária, falando com os deputados, mencionou a respeito do financiamento do Plano Safra, que deve chegar a quase 10 bilhões de reais. De Brasília, Saulo Lopes. O Mais Pecuária agora traz uma oportunidade de investimento no interior do estado de São Paulo. Veja na reportagem do Gustavo D'Angelo sobre o leilão judicial Floralco e GAN. Através do leilão judicial das massas falidas Floralco e GAN, administradas pelo Dr. Gustavo Sauer e pela doutora Lívia Gavioli, da Sauer Arruda Pinto Advogados, você terá a oportunidade de fazer um investimento seguro num dos setores que mais se desenvolve no país, o sucroalcooleiro. Trata-se de um patrimônio capaz de gerar muita lucratividade, que inclui uma usina com todo o seu aparato de produção e de fácil reativação e mais 22 propriedades ao seu redor
somando em torno de 3 mil hectares de terras produtivas e preparadas para o plantio de cana-de-açúcar. Basicamente, esses leilões desse parque industrial e dessas terras vão correr em paralelo, agora no fim do mês de maio, e a intenção tanto do leiloeiro, e da Tesa Leilões e da administradora judicial, a Lívia Gavioli, é a venda conjunta desses bens para que o arrematante tenha a intenção de reativar essa empresa, viabilizando assim tanto o retorno dos empregados, quanto a fomentação da renda e uma função social dessas empresas. Aquele investidor que vier e fizer a aquisição, ele vai ter a certeza de que vai comprar um patrimônio livre. Não tem que se preocupar com dívida trabalhista, com créditos fiscais, nada disso vai acompanhar, né? Ele vai ter a certeza que vai comprar um patrimônio que ele vai poder gerir dali para frente sem essas preocupações. A usina Floralco está situada na fazenda Tucuruvi, município de Flórida Paulista, que fica a pouco mais de 600 quilômetros de São Paulo, capital, contando com uma localização estratégica e privilegiada para o escoamento da produção, com 100% de seu trajeto pavimentado. Tem capacidade de 18 mil toneladas por dia, chegando a 2 milhões e 500 mil toneladas por ano. Números que a tornam uma grande potência e a segunda maior usina da região, onde pode chegar a produzir em torno de 540 mil litros de etanol diários e 16 mil sacas de 50 quilos de açúcar por dia. A indústria ainda possui uma fábrica de levedura com capacidade de 20 toneladas por dia, com 2 linhas de moendas, produção de vapor e energia elétrica. A usina tem capacidade de geração de 3 mil empregos diretos e cerca de 1.000 indiretos, atingindo em torno de 10 mil pessoas e alcançando aproximadamente 12 municípios da região, sem falar nas receitas municipais, estaduais e federais que, ao serem convertidas, também colaboram com o desenvolvimento socioeconômico regional. Então é muito importante que haja essa alienação e que haja interesse de muitos investidores em virem, em analisar as propostas que vão ser feitas, principalmente na aquisição da unidade, das terras, para poder continuar dando um trabalho, uma sequência a esse trabalho, né? E não só pela questão de fazer o pagamento de todos os credores, que é extremamente importante, mas até a função social mesmo da atividade empresarial aqui e para fomentar mesmo o comércio aqui da cidade. Enfim, eu acho que é extremamente importante a participação de quem puder vir e quem tiver realmente interesse em desenvolver a atividade, em vir participar do leilão. Com o empenho de toda a equipe responsável pela gestão dos ativos da massa falida, o leilão em primeira praça ocorre no dia 30 de maio, às 15 horas, pelo valor de avaliação de R$ 105.979.477,73. E no dia 13 de junho, também às 15 horas, com 30% de deságio, no valor de R$ 74.185.634,41. Considerando que a decretação da falência se deu em agosto de 2018 e agora em maio de 2019 nós já estamos finalizando com o leilão, foi muito rápido. Entre a realização do ativo, toda a arrecadação dos bens e a publicação do edital. Ficou interessado e quer mais informações? Então é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela, tesaleilões.com.br, ou pelo telefone 0 operadora 11 2130 0044 ou 99839 9041. Sete horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Pecuaristas ouvidos em pesquisa falam de suas expectativas para o preço do boi gordo até o final de 2019. A pesquisa foi realizada pelo portal Notícias do Fronte, coordenada pelo Rodrigo Albuquerque, que ouviu cerca de 500 integrantes da cadeia produtiva da pecuária de corte em
todas as regiões do país. E se você quiser mais informações dessa pesquisa, consulte o portal www.gestãoderiscoempecuaria.com.br. E nós estamos aqui com o Rodrigo Albuquerque, nos dando a honra de participar aqui do Mais Pecuária, e o João também. João Pedro, nosso comentarista. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Muito Zaidan. obrigado, viu? É um prazer nosso estar aqui com você e com o João e com o pessoal aí ouvindo a gente e escutando. Olha, na última sexta-feira eu trouxe os dados, até estamos com as telas, com as perguntas. Se você quiser, a gente pode chamar uma a uma. Mas eu não dei a sua opinião sobre as respostas. Eu queria que você, por favor, comentasse as respostas dos pecuaristas. Perfeito. Bom, eu particularmente gosto muito de fazer isso porque a gente sente o termômetro, eu falo, o mercado no fundo são pessoas. Então, se a gente sentir a expectativa, a vontade ou não de negociar das pessoas, a gente acaba entendendo quais caminhos que o mercado pode tomar no futuro próximo, né, João? Legal. Então, de vez em quando a gente faz essa pesquisa. E eu particularmente acho que ela foi bem alinhada com o que eu vejo para frente. Bom, nós temos 6 perguntas com as respostas. Eu não vou chamar todas, porque nós já mostramos aqui. As primeiras perguntas fazem a seguinte colocação: você acredita que haverá pressão da indústria frigorífica? A maioria, sim. Acredita que vai ter pressão de preço, o frigorífico vai pressionar mesmo. E a maioria também acredita que vai haver melhora nos preços do boi gordo. Vamos pedir para colocar a tela de número 4, vamos ver se eu acerto a pergunta número 4, para a gente mostrar a pergunta, as respostas do pecuarista. Você acredita em aquecimento da arroba no segundo semestre de forma que a média seja superior à do primeiro semestre? A maioria, 90%, sim. Passa para a pergunta número 5, por favor. Pergunta número 5 diz o seguinte: se houver aquecimento da arroba, qual é a sua aposta? Considere o preço máximo. Olha aí, a maioria... R$190 a arroba, ninguém acredita nisso, né, Rodrigo? Exato. Até R$174, 12%. Pode passar para a tela seguinte. 12% acreditam que o preço vai até 174. Mas a maioria, nós vamos ver já, acredita que a arroba fique entre 164 e 169 reais no segundo semestre. E tem uma outra pergunta, a número 6, pode colocar também. Quando é que esse pico de preços vai acontecer? Aí você vai ver que a resposta é setembro, 30% acreditando que o pico, ou seja, R$ 165 reais em setembro, Rodrigo. Exato. Bom, começando do começo, né? É normal a gente ver uma pressão no final de safra. Agora, o frio vem, está chegando até Goiânia, vem aqui para o Mato Grosso do Sul, já consegue usar um casaco, né? Então é normal, mas o interessante, acho que o que chama a atenção dessa primeira parte, não é esperar uma pressão nesse final de safra que é normal, é o impacto dessa pressão. A maior parte do público acha que esse impacto deve ser inferior a R$ 4,00 por arroba agora no curto prazo. Isso é consideravelmente menor do que a pressão que a gente viu nos últimos anos no final de safra. Então, falar em uma pressão menor no momento natural de pressão é uma firmeza de mercado. Então, né, João? Você não acha que a questão das exportações, nós comentávamos essa semana, a média de mais de 6.500 toneladas dia de carne exportada e o preço do dianteiro, como subiu no mercado, a exportação hoje e a expectativa do segundo semestre são dois fatores que estão ajudando a diminuir essa possibilidade de redução de preço, não? Perfeito, eu concordo totalmente com essa análise. Eu até brinco, eu falo, se você encontrar um chinês na rua, você já pode agradecer ele porque ele já está fazendo um favor para a sua fazenda. Então a expectativa, os números reais já dos meses fechados mostram claramente um avanço da exportação. A expectativa já era positiva desde o início do ano. Os números da BIEC já falavam algo em torno de 10% de aumento em relação ao ano passado. Isso está se concretizando em vários meses com muita folga, realmente. E no caso do segundo semestre, onde há uma curva, uma sazonalidade de volume e de preço, se a gente pegar a média dos últimos anos, esse ano mais ainda em função do que a gente está vendo
da possível demanda da China, né? Uma das perguntas, e você já citou aqui, teve como resposta que a pressão, a maioria acredita que essa pressão do frigorífico sobre o preço da arroba seja de R$ 4,00 entre a safra e a entre-safra, esse vácuo aí, né? R$ 4,00 a menos no preço da arroba nesse período de depressão. Você disse também, fora do ar, que o número médio, essa queda, fica em R$ 11,00 por arroba. Exato. Quer dizer, estamos com uma pressão, mas uma pressão menor, de 4 para 11. Por que estamos com essa pressão menor este ano? Um dos motivos, eu acho que é o que o João comentou. A gente está num momento no mercado interno andando de lado, a economia brasileira estava com uma expectativa melhor no início do ano e certamente ela se deteriorou nesse momento, mas a gente está com o suporte das exportações, como o João comentou. E um câmbio, né? E um câmbio que adquiriu um patamar acima de R$ 4,00 que torna essa operação bastante interessante. Né? Então, outra coisa, o suporte dos pastos ainda está muito bom. Então, aquela vontade, aquela desova de final de safra, ela está mais paulatina nesse ano, fazendo dificultar o trabalho do frigorífico de tentar pressionar nesse momento. Tentar eles vão, é natural. Rodrigo, o pessoal fala muito em termos de proteção de preço. Perfeito. Uma grande parte do pessoal que você consultou fala de 161 a 165 arroba. Perfeito. B3 na bolsa bateu 164. Exato. Por que nenhum produtor, muito poucos produtores, não fizeram opção de venda por 161, uma opção que custaria R$ 1,00, R$ 1,50? Por que eles não fazem, ainda não fazem? Olha, isso é uma coisa... Eu fiz, posso lhe falar que semana passada o mercado foi no dia 16 a 164,40, foi a máxima do ano. Eu comprei proteção de preço para a entre-safra, só que o que acontece? A demanda, ela diminuiu muito nos últimos anos, mas comparado com o curtíssimo prazo, ela até aumentou. Então, por R$ 1,00, mesmo mercado lá no 164, eu gosto de comprar uma proteção de preço na faixa de R$ 1,00 por arroba. Na semana passada você conseguia comprar no 156, 157, que já é um número interessante. É o fundo do poço, né? Exato. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta em aberto, daqui a pouco a gente volta. O pico de preço, na opinião da maioria dos seus entrevistados, será em setembro. Perfeito. Por quê? Daqui a pouco você me responde. Nós vamos até São Paulo com a Sara, que traz o fechamento do mercado do milho nesta quarta-feira, Sara. Quais são os números? Vamos lá, Zaidan. O mercado do milho mais uma vez em alta em Campinas e região, interior de São Paulo. A última queda do milho foi no dia 14 deste mês, há mais de uma semana. Hoje, a valorização diária do grão em Campinas e região, conforme o indicador Exalc-CPEA, é de 0,22% no dia, né? E com isso, a saca do milho em Campinas está no patamar dos R$ 35,69 e acumula uma valorização de 6,13% no mês de maio. Enquanto isso, o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a Primavera do Leste, em Mato Grosso, mostra hoje uma queda para o preço do milho por lá, com a saca recuando para o patamar dos R$ 24,50 em Primavera do Leste, no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. No mercado futuro, o milho novamente tem queda hoje, né? Lembrando que o milho teve uma sequência aí de valorizações, como a gente vê no mercado físico, o mesmo aconteceu também no mercado futuro. Essas altas em 10 dias acumularam uma valorização de 12% e ontem o milho começou a devolver uma parte desses ganhos. O mesmo acontece nesta quarta-feira. Milho no mercado futuro em queda. E eu destaco o contrato com vencimento em setembro, que recua um pouco acima de 1,5% para o patamar dos R$ 35,41. Zaidan. Obrigado, Sara. Daqui a pouco você traz os números da pecuária de corte. Eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, eu volto com o Rodrigo Albuquerque, do Notícias do Fronte, e com o João Pedro, para a gente falar sobre a expectativa que o pecuarista tem dos preços do boi gordo até dezembro deste ano. Até já. Voltamos com o Rodrigo Albuquerque, do Notícias do Fronte, e o João Pedro, e o nosso assunto, até para você que chegou agora, é a expectativa que o pecuarista tem nos preços do boi gordo até o final do ano. Nós vimos a pesquisa que o Notícias do Fronte realizou com pecuaristas, 500 pessoas da cadeia produtiva, não só
pecuaristas, mas também gente da indústria, técnicos, em diversas regiões do país. E uma das perguntas é a seguinte: quando você acha que vai haver o pico máximo de preços, que serão melhores no segundo semestre do que neste primeiro, até dezembro? A maioria respondeu que será em setembro e num valor da arroba de 164, é isso? Isso. A 169 reais? Exato. Por que setembro, Rodrigo? Interessante isso. Zaidão, você tocou num ponto bacana. A B3 sempre, o queridinho do segundo semestre é o outubro. É o contrato que tem mais liquidez e é onde geralmente ele, na curva de preços do segundo semestre, a gente vê o valor maior. As pessoas estão relatando setembro, eu acho que faz muito sentido. E na minha visão é o seguinte: nós estamos com a safra de capim mais postergada. Esse regime de chuvas foi mais bondoso, generoso, né? Isso, a gente ainda tem capins em bom suporte. Então é provável que essa oferta de maio ela acaba se transformando numa oferta de junho e julho. E as pessoas que mandariam o gado para o primeiro giro do confinamento estão com um bom suporte de pastagens. Eu tenho visto muitos colegas falar: ô Rodrigo, eu vou aproveitar um pouco mais esse capim, a fazenda está com suporte bom. Vou segurar mais. Segurar mais. E esse boi que já deveria estar entrando no confinamento para ser aquela oferta entre agosto e setembro, ele está acaba que fica postergado. Então eu acredito que nós vamos ver um leque, um buraco negro de oferta. É difícil precisar se é no final de julho, se é meados de agosto ou setembro, mas entre agosto e setembro, e é isso que parece que o mercado está acreditando. Eu particularmente acredito muito nisso. Tanto é verdade que eu estou levando boi para confinamento. Quando a turma não está levando, eu gosto de levar. Porque os meus vão sair a hora que o mercado tiver com menos oferta. Você acha que com essa demanda do chinês, que é a grande salvação da lavoura, vamos falar assim, a demanda chinesa ela não vai se restringir à carne de suína, vai ser frango. Perfeito. E vai ser frango e boi. Eu acho que, e a gente nota já o preço do suíno recuperando no mercado e o próprio frango também recuperando. A alta das carnes concorrentes não vão ajudar a estabilizar e até melhorar um pouco o preço do boi? Com toda certeza. Esse spread do frango com o dianteiro bovino, né, esse enxugamento do mercado é extremamente importante para o suporte para a cadeia pecuária. O que vai acontecer a gente não sabe, mas é realmente assustador. Quando você olha os números e vê o que a China é em termos de consumo hoje, o que pode acontecer, tem previsões de 25%, de 30%, de 40% de eliminação de rebanho. Isso daria uma quebra de produção na China de 16, 12 a 20 milhões de toneladas. O mercado global de comercializado, de trade, de carne suína é de 8 milhões e meio de toneladas. Não tem onde buscar, né? Não tem onde buscar. Então isso vai respingar para o bovino e na China a carne bovina ela é a segunda opção antes do frango. O frango é como se fosse uma carne mais de segunda categoria. Então isso certamente vai ser suporte. E o chinês tem o hábito de comer aquele frango de caipira, vamos falar assim, né? Uhum. Ele tem uma certa relutância em comprar esse frango de granja lá na China, né? Mas vai acontecer. Agora, se especula muito no mercado que daqui a 60 dias novas plantas estarão prontas, habilitadas para exportar. Esse pessoal vai ter boi para comprar, vai ter novilha para comprar, para atender o chamado boi China? Esse é o ponto, né? A gente não sabe se são 20, eu já escutei 24, 44, 78 plantas, então a gente não sabe exatamente. A última é 78 com a informação, agora com a chegada da missão, coordenada pela ministra. Mas seria um somatório, né? Seria 78 para todas as carnes. Suínos, 24 seriam aquelas plantas já habilitadas para a União Europeia, né? Que Exato. Aí o pessoal já teria um certo condições já de ser habilitada para atender o mercado chinês. Uma jurisprudência. Mas como é que tu, na tua conversa, os frigoríficos já estão pensando em já amarrar alguma coisa para aqui em 60 dias ou não? Então, inclusive, na semana passada, por exemplo, quando o mercado foi a 1,64, a gente viu claramente as mesas de termo já bem ávidas para colocar esse boi para dentro. O que a gente está percebendo, mesmo as plantas frigoríficas que conseguem alongar a escala nesse momento, o que é até em alguma medida natural, elas não tiram o pé da compra. Então, assim, eu estou com escala mais longa, eu vou fazer uma pressãozinha, mas eu quero continuar comprando e abatendo cheio, como a gente fala na prática. Isso é uma medida de que o mercado está ávido, né?
Como é que você vê uma tentativa de mudar essa regra do boi China, que é de comprar bovinos até 30 meses de idade? Como é que você vê? Tem um lado de que o brasileiro não está preparado para isso, a gente acredita que esteja, mas a alegação pode ser essa. O Brasil não está preparado para ter uma grande escala com animais até 30 meses. E tem um outro lado também, que o frigorífico, sabendo dessa exigência, tinha que remunerar o produtor. Não, pode fazer o boi que eu vou pagar mais. Como é que você vê isso? O motivo alegado pelas pessoas que a gente conversa é que é uma exigência em função do mal da vaca louca. Dificilmente um animal com menos de 30 meses tem esse mal. Então, você colocando uma barreira de idade, você tem uma segurança sanitária, né? Vamos falar assim. A gente sabe que em pecuária é diferente de frango, né? A coisa não se resolve no estalar de dedos. A gente ainda vê muitos animais sendo abatidos acima de 30 meses. Então, isso não se resolve do dia para a noite e corre o risco, sim, de faltar animais para a China. Tanto é verdade que o bônus China, eu brinco que criou uma nova certificação no mercado, né? Tem o boi Europa, o boi China, a carcaça China e a carcaça não China. Isso é sinal de que a demanda está maior. Explica para a gente, oferta. o boi China, nós já falamos, é um animal até 30 meses. Exato. E a carcaça China, o que é? É a carcaça oriunda desse animal. Ela tem que atender a idade, mas o chinês ele não é tão exigente com relação à gordura, por exemplo, como alguns outros países, né? Então, a grande questão é justamente a idade. E na semana passada eu participei de um evento em Goiânia com um grande frigorífico do Brasil e ele fazia a pergunta, olha, o boi vai para a China, mas será que o seu boi vai? Então é importante o produtor entender qual é a exigência do mercado, não só o mercado China, mas o mercado do Irã, o mercado da União Europeia, e esse contato entre produtor e indústria ele tem que ser melhor equacionado. A gente pode entrar num squeeze, como a gente fala, ou seja, ter a demanda e não ter oferta. E não ter oferta, não ter o produto para entregar. E aí o preço vai caminhar na frente. Bom, vou interromper um pouquinho mais. Vamos chamar a Sara, que ainda tem preço do frango, suíno, e vamos ver o fechamento dos indicadores de bezerro e de boi para esta quarta-feira. Sara. Vamos aos números então, Zaida. Hoje, tanto o mercado de suíno quanto de frango não tem variações aí no indicador CPEA. O frango congelado, com isso, né, sem variação, continua no patamar de R$ 4,89 o quilo aqui no estado de São Paulo. E no acumulado do mês, o frango está com uma alta próxima dos 4%. O frango congelado com alta de quase 4% no acumulado do mês e o frango resfriado também tem valorização no mês de maio. Enquanto isso, o quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina continua hoje no patamar dos R$ 3,86, com uma alta de 3,21% no acumulado do mês. Isso para Santa Catarina, né? Porque outros estados pesquisados pelo CPEA têm valorizações ainda mais significativas agora no mês de maio. É o caso de Minas Gerais, por exemplo, que sobe 12,05% no mês aí o preço do suíno vivo aí ao longo do mês de maio. Do suíno e do frango já vamos então para bezerro e boi, Zaidan. Começamos pelo bezerro, que hoje tem uma queda de quase 0,5% no indicador CPEA para o estado de Mato Grosso do Sul, recuando, portanto, para o patamar de R$ 1.284,79 por cabeça. Ainda assim, apesar da queda diária, no acumulado do mês, bezerro em Mato Grosso do Sul tem uma alta de 0,38%. Enquanto isso, a cotação da arroba do boi gordo hoje no mesmo indicador, mas para o estado de São Paulo, apresenta um recuo de quase 1,5%. Com isso, a arroba hoje aqui no estado paulista é cotada no patamar dos R$ 151,05, com uma queda agora de 2,5% no acumulado do mês de maio. Do mercado físico, Zaidan, passamos para o mercado futuro, onde o boi gordo hoje ele tem comportamentos distintos aí para os contratos mais próximos.
O vencimento para o mês de maio, por exemplo, está muito próximo da estabilidade, somente com uma leve alta de 0,03%, avançando para os R$ 152,80 a arroba. Já o vencimento para o próximo mês tem uma alta de quase 0,5% e sobe para R$ 152,75 a arroba. E para o mês de outubro, que vocês comentaram aí, mês referência para o mercado do boi gordo, hoje esse vencimento tem um recuo de 0,15% e está no patamar dos R$ 162,45 a arroba. O mesmo contrato que essa semana esteve acima dos R$ 164. Zaidan. Legal. Obrigado, Sara, pelas informações. Vamos conferir, então, a cotação do boi gordo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Números da Scott Consultoria para esta quarta-feira. Mercado físico, preços à vista, livres de fundo rural. Vamos começar com a região sudeste do país. Você vai ver os números. Esse é o preço mínimo, o que significa que teve produtor que negociou a um preço melhor do que esse aí. Sem alteração nos preços hoje, aliás, poucas alterações nesta quarta-feira. Vamos para a região sul. Apenas uma alteração em Santa Catarina, alta de 50 centavos na arroba, que ficou com R$ 145,50. Na terra do Rodrigo Albuquerque, que está aqui conosco, vamos ver, Goiás, teve queda de R$ 1,00 na arroba no sul. Arroba que caiu para 139. Nas outras regiões, inclusive Mato Grosso do Sul, preços estáveis. Agora Mato Grosso, alta de R$ 1,00 no norte do estado, que ficou com 136. No nordeste, queda de R$ 1,00 na Bahia. Vamos olhar a região nordeste agora. Cotação por lá ficou em R$ 151,50. Nas outras praças, preço estável. E na região norte, no norte do Tocantins, queda de 50 centavos na arroba norte do Tocantins, que ficou com R$ 138,50. Volto aqui com o Rodrigo Albuquerque, João Pedro, cotação do suíno e do frango subindo hoje, talvez seja resultado dessa possibilidade de abertura de mercados, e o boi gordo com indicador em queda. Já seria essa pressão que os seus pecuaristas falaram na pesquisa, Rodrigo? É o movimento de pouso suave, né? É o soft landing. É um pousinho suave, sem machucar, como foi nos anos anteriores, onde a queda foi muito maior. Está difícil da indústria conseguir baixar esse boi. A gente entra no momento, né, João, que a gente falava ali fora do ar, mercado de clima no boi. Ah, vai esfriar. Semana passada eu falei com várias mesas de compra, a gente falou mais de termômetro do que de boi. Que dia que vai esfriar? Vai esfriar agora, o pecuarista fica assustado, então é um movimento normal, mas o boi está mais firme esse ano. Está mais firme. Tá. Teremos uma recuperação de preços, então. É fato. No começo do ano eu desenhei, Zaidan e João, 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário mediano e um cenário altista. Eu gosto de trabalhar sempre nessa vertente. O cenário pessimista era uma alta nos preços ao longo do ano de 4,5% em relação ao ano passado. O cenário mediano era uma alta de 8,8% em relação ao ano passado. E o cenário altista era uma alta de mais de 20% em relação ao ano passado. O que vinha acontecendo? No começo do ano, a gente vinha namorando entre a curva de baixo, de uma alta de 4,4%, 4,5%, até uma alta de 8,8%. Na semana passada, quando a Bolsa deu essa estilingada, que chegou no 164 em outubro, a gente foi exatamente na previsão média. Eu acredito que a gente vai navegar nesse horizonte, mas mais próximo da linha média de uns 8,8% de alta, o que é uma arroba no segundo semestre aí com um pico de 165, 164, 167, alinhada com a expectativa da pesquisa. Rodrigo, você falou em cenário. O pecuarista tem que se preocupar com isso, tem que investir, recuperar a pastagem, arrumar cerca, comprar boi, touro, etc. Como é que você, hoje, né, para a conversa que você tem, esse cenário seria por quantos anos daria uma certa bonança em termos de pecuária? 3, 4 anos até a China voltar a se equilibrar na oferta de carne interna? Excelente pergunta, João. Na verdade, acho que
Essa é a pergunta mais importante para o produtor, porque assim, como eu vou me posicionar para os próximos meses, para os próximos momentos? A gente está muito acostumado a ver o produtor pegar a coisa sempre no retrovisor, né? O que a gente percebe? Na minha visão, a gente entra num momento de recuperação de preços do ciclo, da cadeia, melhor dizendo. Tanto desde a base da cria, que é o que a gente já está vendo. O bezerro já apresenta uma recuperação de preços, ainda longe daquele pico de 2015. Se a gente traz aquele pico de abril de 2015 do bezerro, ele é um bezerro de R$ 1.800 em valores reais hoje. A gente ainda está longe desse valor. Mas a gente já claramente percebe uma curva ascendente da base da cadeia pecuária. E essa curva normalmente precede em 1 a 2 anos a curva do boi gordo, né? Porque é mais ou menos o tempo de engorda aí das pessoas. Então a sua pergunta, João, eu diria o seguinte: se há uma coisa que o produtor não deve fazer nesse momento, é ficar, como a gente fala na prática, eu sempre gosto de usar o termo prático, desarriado em termos de arroba. Ou seja, ficar com estoque baixo de arroba, porque é provável da gente ver uma correção forte de valores no horizonte de 2019, mas principalmente 2020 e talvez uma parte de 2021. A gente ainda depende das reformas do mercado interno para a gente recuperar a nossa economia interna, que é 75% a 80% do nosso consumo. Da carne bovina. Exato. E a gente espera por saber o que é essa bomba atômica mundial no mercado de proteína, que é o advento da peste suína africana na China. Ou seja, o cenário é promissor. É promissor, sem dúvida nenhuma. É o momento de fazer investimento para colher num curto prazo. É importante a gente dizer, de maneira rápida, que a grande demanda da China está por vir. Ela não começou ainda. Beleza. João, obrigado. Rodrigo Albuquerque, muito obrigado também pela sua presença aqui. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, Mais Pecuária fica por aqui. Voltamos amanhã às 5:45 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. E agora você fica com o Éder Campos e a agenda oficial de leilões do SBA no programa Na Batida do Martelo. Até a próxima.